Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Ó Deus, eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Louvarei teu nome, Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Vamos continuar adorando a Deus, bendizendo o nome dEle e querendo a cada dia que nós possamos ser luz, brilhar por Ele, para fazer a vontade dEle, para continuar pregando o Evangelho dEle. Com as nossas forças, não, mas com a força que Ele nos dá a cada dia, nos capacitando para a glória do nome dEle. As
vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Mas se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que um brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Se a minha luz parece extinguir, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. Eu percebo meu esforço é em vão, mas quero fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só reunir aquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Que as pessoas possam ver Deus através de nossa vida, né? De nossas vidas, né? Através da minha vida, através da sua vida, através da sua vida, que as pessoas possam ver Deus através de você. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos Te agradecer
Te agradecer, meu Pai, pela Tua presença. Te agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te agradecer pelo Teu amor por nós. Te agradecer, meu Deus, pelo Teu Espírito. Te agradecer, meu Pai, pelo Teu Filho amado, Jesus, o Cristo. Te agradecer, Senhor, meu Deus, porque o Senhor é o Pai que nos guia no caminho certo e verdadeiro. O Senhor é o Deus Pai que nos revela aquilo que devemos fazer ou não fazer. Tu és o Deus Pai que enche o nosso coração com a sementeira do amor, e quando nós permitimos, sim, o Senhor tira a sementeira do ódio, do egoísmo, do orgulho, da presunção, de tudo que há de ruim. Que o Senhor, Pai, continue se manifestar em nossas vidas, para que as pessoas, Senhor, quando se achegarem a nós, a todos nós, as pessoas vejam a Tua presença, mesmo que isso incomode algumas pessoas, mas que o Senhor, meu Pai, nunca retire de nós o Teu Espírito, a Tua luz que brilha em nós. Por isso que nós brilhamos, cada um de nós. Se nós brilhamos, Senhor, é porque o Senhor brilha em nós. Porque a Tua palavra diz para que nós sejamos luz neste mundo de trevas e sejamos sal. Por isso, meu Deus, nessa oração nós queremos Te agradecer, Te louvar e pedir ao Senhor que todos que se achegarem até nós, todos nós, vejam e sintam a Tua presença, que nós possamos manifestar esse amor que o Senhor tem dado a nós, manifestar a todos, para que todos saibam que o Teu amor é bom, porque o Senhor é bom. E tudo que o Senhor faz é bom para nossas vidas. Em nome de Jesus, continue recebendo as nossas orações, o nosso louvor, a nossa intercessão. E agora, Pai, fala conosco, e que todas as palavras que forem, Senhor, pregadas e as que já foram entoadas, louvadas nessa noite, achem guarida em cada coração presente, para que ninguém saia vazio desse culto, mas saiam todos cheios da sabedoria do alto, transbordante do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa caneta para mim, Amor, por favor, aí. Tem você falou um refrão aí, e eu queria marcar esse refrão. Que através Da minha vida, posso te enxergar. marcar aqui, irmãos, ó. Marcar aqui atrás. Que através da minha vida, alguém possa te enxergar. Então, o título dessa noite, que através da minha vida, se você pôr a mão no seu coração, você fala assim com Deus: Senhor meu Deus, que através da minha vida, alguém possa te enxergar o Senhor através da minha vida, em nome de Jesus, amém. Lembra-se disso então, irmãos, que através da sua vida alguém vai enxergar a Deus, tá? Às vezes a gente gostaria que muitas e muitas pessoas enxergassem a Deus, mas não é dessa forma que Deus trabalha, né?
trabalha da maneira dele. Nós vamos ver aqui uma palavra conhecida, e hoje em breves palavras, mas ela se encontra em 1 Samuel, no capítulo 3. Nós vamos ler aqui 10 versículos apenas. No capítulo 3, começando no versículo 1, a gente vai até o 10, se assim Deus permitir. Tá? Olha só, 1 Samuel, capítulo 3, do 1 ao 10. Esses tempos atrás nós falamos sobre Ana, né, a mãe dele, sobre o pai dele, né? Ana, uma mãe, né, que sábia, soube edificar o seu lar, né, casada com um pai maravilhoso, né, com Eucana, seu marido, pai de Samuel, um pai que sempre deu ouvido, né, às palavras de Ana, nunca retrucou, nunca discutiu, né, só uma vez que ele ficou um pouco sentido, porque ele viu que Ana sofria demais pelo sonho dela, e ele não tinha o que fazer, né? O compromisso com Deus ele sempre cumpria, só que um dia ele fala para Ana, né, que ele valia, né, bem mais que muitos filhos ali, porque ela tinha de tudo, né? Não faltava nada para ela, né? Tanto é que a porção dela sempre foi dobrada, né? Só que Penina sempre vivia ali, né, trazendo intriga, né, na cabeça de Ana ali, fazendo com que Ana se desesperasse e desanimasse ali do caminhar dela, né, infelizmente. Mas aí a gente sabe que aí, né, Deus ouve a oração de Ana, e Ele nunca deixa de ouvir as nossas orações, tá, irmãos? Ele sempre vai ouvir as suas orações, e nessas orações Ele nunca vai deixar de falar conosco. Ele sempre vai conversar conosco. De alguma maneira ou de outra, Deus sempre vai nos responder às nossas orações. E é isso que a gente tem que ficar atento, né, na resposta do Senhor para nossas vidas. E Samuel, ele no caminhar, quando ele nasce, ele começa a crescer, e ele cresce um pouco ali, né, os 3 primeiros anos ali, com Ana, com o pai, e aí Ana pega, né, ainda ele criança, e leva ele para morar com Eli, o sacerdote, né? Você já pensou você catar o seu filho e levar lá para morar com o seu líder espiritual? Né? Será que o seu líder espiritual ia gostar disso, né? Será que ele ia pegar o seu filho e ia criar o seu filho como se fosse dele? Será, irmãos? Naquela época lá, né, era desse jeito. A pessoa, não existia vários templos, só existia um templo que servia a Deus e o outro servia ao demônio, né? Então a pessoa ela tinha que decidir qual que ela, né, queria servir lá. E da mesma moda quando Jesus veio. Quando Jesus veio também, cristão era cristão, não tinha placa de religião, né? Não tinha, a placa do fulano, a placa, tanto é que chega um dia que Paulo, né, dá uma dura ali e fala, né, que um é de Apolo, outro é de Pedro, um é de Cefo, todos são de Cristo, né? E também nenhum é dele, né? Todos são de Cristo. E é isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça, que nós somos de Cristo, né? E o único que poderia amaldiçoar a nossa vida, ele não amaldiçoa, que é Cristo. Ele abençoa a nossa vida. Nunca você vai ver Cristo amaldiçoar nós, nem pela palavra dele, nós que servimos a ele. Então nós temos que tomar atento naquilo que o homem fala para nós e naquilo que Cristo já deixou escrito para nós. Samuel, quando ele começa a crescer, ele começa a aprender as coisas ali com Eli, né? E ele começa também a observar, né, quem? Os filhos de Eli.
aqueles que faziam, né, bagunça. Só que muitas pessoas iam atrás dos filhos de Eli, né, porque achavam que os filhos de Eli eram os caras no momento lá, né? Só que eles corrompiam, né, a palavra de Deus, o trabalhar de Deus, a obra de Deus. Eles corrompiam tudo que caía na mão deles. Olha só, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 aqui. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. Mancebo, ele ainda era, né, como é que se diz aqui, quase um adolescente lá, né? Porque, ou melhor, depois que ele passasse ali os 8 anos de idade, ele teria até a oportunidade ali, 8 a 12 anos de idade, ele já teria, assim, um outro visual aos olhos das pessoas. Perante Eli. E a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Quer dizer, a palavra do Senhor naquele tempo que Samuel já estava crescendo ali no templo junto com Eli, a palavra de Deus era escassa. Era difícil você ouvir a palavra de Deus da forma que nós ouvimos hoje. Ensinamento da palavra. Como a gente vê, né, em algumas igrejas que às vezes entra muito mais um monte de louvor, né? Um monte mais de, como é que se diz, para trazer uma palavra mais educativa, de palavras aleatórias da Bíblia, mas que não leva a lugar nenhum. Às vezes enche ali a pessoa naquele momento, e a Bíblia diz que tem gente que se sacia, né, com uma feijoada, mas a melhor comida que a Bíblia pode nos dar é uma saladinha, né? Que ela é mais sadia. E aqui a palavra de Deus era escassa naquele momento. Por que era escassa? Primeiro, quem serve a Deus deve ter uma conduta moral de dar exemplo e de dar bom testemunho. Primeiro tópico nosso: quem serve a Deus deve ter uma conduta moral de dar exemplo e de dar um bom testemunho. Então, se nós servimos a Deus, as pessoas têm que ver em nossa vida um bom exemplo. Tá certo que às vezes a gente vê quando Jesus ele se ira, ele começa a quebrar tudo no templo, né? E você vê que Jesus em nenhum momento voltou para trás para pedir perdão para ninguém, não, né? Em nenhum momento ele voltou para trás para pedir desculpa. E ele se irou ali, mas é uma ira sadia. Às vezes a gente se ira, às vezes a gente acaba falando coisas que a gente depois acaba se arrependendo. E se Deus toca no coração, você vai, você me perdoa. Se não tocar também, filho, você pede perdão para Deus, entrega na mão de Deus, e Deus conhece o nosso coração, né? Tá aí em cima. Então Deus conhece o nosso coração. E aqui, por que a palavra de Deus ela estava escassa naquele momento? Por que às vezes você vai visitar uma igreja e você fala assim: nossa, parece que eu não consigo mais me alimentar de um ensinamento bíblico da igreja? Porque às vezes a pessoa, ela pode até falar de Deus, mas Deus não se manifesta mais às vezes na vida da pessoa. Você vê que aqui a palavra de Deus ela estava escassa, por quê? Porque Ofni, Finéias e Eli, nenhum dos três estavam no caminho do Senhor. Mesmo Eli sendo o sumo sacerdote. Mesmo Eli sendo ali, né, naquele momento ali, o supremo pastor ali, né? Era ele que conduzia tudo. Só que mesmo com Eli, Deus não falava mais. Por quê? Porque Eli permitia que os seus filhos corrompessem
interrompesse, né, a obra de Deus. E ele não chamava a atenção. Você vai ver aqui um pouquinho mais para frente que ele chama a atenção assim, bem educativo, né? Filhos, o povo anda falando mal de vocês. É só isso que ele fala. Na hora que você tem que chamar a atenção do seu filho, você sabe como chamar a atenção. Porque a Bíblia diz que, às vezes, uma varadinha, né? Não, como é que se diz? Não é espancamento, mas às vezes uma palmadinha vai lembrar o seu filho a não fazer as coisas erradas, né? Às vezes, você falando com ele, às vezes, energicamente, ele vai sentir, né, a autoridade sua sobre a vida dele, mas nunca espancar o teu filho, né? Nunca espancar o seu filho. Se fosse bom, nem bater, né? É isso que a gente evita. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. E a Bíblia diz que Deus tem muitos caminhos. Qualquer caminho que os nossos filhos forem trilhar, tem que ser o caminho que você começou a ensinar. E não o professor da escola, e não o professor da escola bíblica, seja o seu líder espiritual. Primeiro de tudo, a educação do seu filho vem do pai e vem da mãe. Acabou. É a primeira educação. Você não vê que às vezes o seu filho está na escola e ele fala assim, nossa, mas já sabe fazer isso? Nossa, mas ele está fazendo isso. Nossa, para a idade dele não era para fazer isso. E o seu filho já está avançado, enquanto alguns outros estão lá ainda atrasados. E aí, por que isso? Porque ele começa na educação dentro da casa, dentro do lar, junto com a família. E era isso que Deus não estava mais conseguindo falar com o povo. Por quê? Porque só tinha Ofni e Finéias e Eli. Eli estava ali como um profeta esquecido, como um sumo sacerdote encostado, né? Porque ele era muito obeso, ele já estava, porque só comia, né? E ele não tinha mais as suas atividades. E eu vou falar, irmãos, você que tem atividade com Deus, na obra de Deus, você sabe que cansa, né? Às vezes cansa, só que Deus dá força, porque você anda, você visita, você trabalha, você estuda, né? Às vezes você, para pregar meia hora, você estuda 8 horas, né? Direto, sem parar. E isso é porque às vezes quando você tem algum estudo para dar ensino, você não estuda 8 horas, você estuda durante uma semana. Você deu aquele primeiro ensino, você já começa a estudar outro, para outra semana. É assim que funciona, né, na escola bíblica. É desse jeito. Então, irmãos, olha só. Quem serve a Deus deve ter uma boa conduta moral, de dar exemplo, de dar bom testemunho. E isso Ofni e Finéias e Eli já não estava dando mais. Não estava dando bom exemplo e não estava dando bom testemunho. Infelizmente. Aí Deus faz o quê? Sai da vida deles. Sai da vida deles. E a gente tem que tomar um tempo, né? Muito cuidado quando Deus sai da vida de algumas pessoas, que muitas delas, né, pregam às vezes a palavra de Deus, mostram para todo mundo que fala de Deus, só que não tem mais comunhão com Deus. Mas algumas pessoas ainda acreditam que ela tem. Por quê? Porque ela fala, ela tem o conhecimento bíblico, né? Mas só que aquela unção de ensinamento, Deus não faz mais parte daquilo. E ensinamento, irmãos, não é cada glória uma vitória, não. Ensinamento é você aprender a palavra de Deus e abrir o seu coração para Deus usar você. Olha o versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, aí está aqui, né? Mais uma vez, Eli já estava deitado, né? Às vezes era para ele estar orando, né? Mas ele já estava deitado para dormir.
E os seus olhos já começavam, né, a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Aí o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. É interessante, né? Que no versículo 4, Deus já chama a primeira vez Samuel. E Samuel ainda é um adolescente. Mas só que Deus vem seguindo, né, o caminhar de Samuel, desde a infância. Deus já vem seguindo o ensino ali que a mãe dava todo ano. Você já imaginou uma mãe visitar o filho todo ano, levar uma túnica para ele, né? Uma peça de roupa ali, uma vestimenta ali, todo ano. Imagina a cabecinha da criança: mamãe, eu quero ir para casa. Hã? Não, filho, aqui é o melhor lugar para você estar. Aqui é o melhor lugar para você crescer. Aqui é o melhor lugar para você aprender a palavra de Deus. Aqui é o melhor lugar para você aprender a se deixar Deus te usar um dia. Olha que maravilha é essa mãe. Não é aquela mãe: quer saber de uma coisa? Eu vou levar meu filho embora. Daqui um ano eu volto. Daqui outro ano eu volto cada uma vez por ano aí para sacrificar mesmo, né? E eu ensino meu filho em casa. Não, essa mãe, ela tomou uma atitude. Ana tomou uma atitude de mostrar para Samuel que o melhor lugar que ele estava era ali, para crescer ali. Uma que ela nem sabia o que Deus ia fazer na vida dele, né? Mas ela sabia que Deus deu ele para ela porque ouviu a oração dela, né? E olha só, segundo tópico: quem serve a Deus não consegue viver no comodismo. Não consegue viver. Quem serve a Deus, não. Naquele momento, quando Deus fala assim: Samuel ainda adolescente, ele não estava dormindo ainda, mas ele sai ali da cama dele e ele corre para onde? Ele anda mais ou menos uns 6 metros para chegar até a cama de Eli. E ele chega para Eli, foi o senhor que me chamou? Né? Porque aqui, ó, no versículo 5 diz assim, ó: ele correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e deitou. Enquanto isso, Eli estava aqui, ó, acomodado. Eli não escutava mais Deus falar com ele. Por mais que eu creio que, algumas vezes o próprio Eli falava assim: olha, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Mas era da boca dele, era do conhecimento que ele tinha com Deus. Mas não que Deus usava mais Eli. Então ele estava vivendo já no seu comodismo. Para ele já estava tudo bom. Mesmo ele vendo os filhos fazendo a arte que os filhos faziam, né? Arte tremenda. Estou ouvindo o gatinho em cima do telhado. Os filhos de Eli faziam uma arte tremenda. Então, irmãos, olha só. Sai, você quer que Deus te usa, sai do seu comodismo. Se vocês querem que Deus use vocês, sai do comodismo de vocês. Mesmo que com isso outras pessoas taquem pedra em vocês. O bom fruto sempre toma pedrada. A gente fala que a manga que está lá em cima, bonitona, né? Reluzente. Você fala: nossa, aquela manga é suculenta. Como é que você derruba a manga? Ou você trepa lá em cima e cutuca ela com a vara e ela cai, ou você cutuca ela cai no bornazinho, né? Ou você faz o que se você não tiver
uma vara ou aquele negócio lá, a peneirinha, você vai tacar e pedra. Então, de alguma maneira, a gente vai ser cutucado, a gente vai sofrer pedradas, de alguma maneira as pessoas vão se incomodar conosco porque nós não vivemos mais no comodismo. Comodismo de deixar Deus usar você da maneira dele, do jeito dele, aonde ele quiser. Então, não se incomode com as pessoas que vivem no comodismo. Não viva você. As pessoas, pelo menos uma pessoa, alguém tem que ver Deus na sua vida. Já é ganho. Já é ganho para nós. Se alguém ver Deus na minha vida, já está ganho. Se uma pessoa, para nós é ganho. Se a gente conseguir levar a palavra de Deus e uma pessoa se converte, você já imagina a festa que tem no céu com Deus. Porque a Bíblia diz que não é os anjos que faz a festa, mas é Deus que faz a festa. A festa no céu. E a pessoa, ela só ganha para Deus mediante a palavra de Deus. E quem prega a palavra de Deus? Somos nós. É você. Nós que pregamos. E às vezes a gente prega com dor, doente, desempregado. Às vezes a gente prega com alguém, num leito, numa enfermidade, alguém preso numa cela. Às vezes a gente prega com alguém que está de luto, mas nunca deixa de pregar. Por quê, irmãos? Porque você não se acomoda. Ai, agora eu estou sofrendo isso. Aí tem gente que se acomoda naquele sofrimento. Ah, agora eu estou passando por isso. Tem gente que não entende que eu e você, nós vivemos de luta todos os dias. A Bíblia Sagrada não vai mostrar em nenhum momento para nós que Jesus fala assim: olha, eu vim do Pai para tirar todas as suas lutas. Não, ele veio do Pai para estar conosco em todas as nossas lutas. E glórias a Deus por isso. Porque quando a gente acha que a gente está perdendo, é aí que a gente está ganhando. Porque Deus, com a sua força, se manifesta em nossa fraqueza. Por quê, irmãos? Porque a gente não para no comodismo. A gente não consegue viver no comodismo. Olha o terceiro. Quem serve a Deus precisa estar na sua presença. Não adianta a pessoa falar assim: não, eu estou ouvindo a voz de Deus. Às vezes não está. Mas como ela já tem uma vivência igual Eli, há muito vivido ali com Deus, e mesmo Deus tendo chamado um profeta antes de Samuel, foi um profeta até Eli e disse para Eli se consertar. Se ele não se consertasse, Deus ia dar um basta ali. O profeta vira as costas e vai embora. E Eli não dá ouvidos ao profeta. E aí depois Deus usa quem? Usa um adolescente para falar com um ancião. E olha que ele foi ético, né? Ele falou só entre os dois. Falou só entre os dois. Agora, quantas pessoas que não buscavam Eli? E às vezes ele falava das coisas, só das coisas que ele tinha conhecimento. Irmãos, quem serve a Deus precisa estar na presença de Deus. Quem serve a Deus precisa estar na sua presença. Lembra dos dois que estavam ali andando com Cristo, caminho de Emaús? Lembra? E estavam os três lá trocando ideia, então você viu? Nossa, que coisa, né? Então é Jesus, morreu lá, né? Você viu? Não, eu vi. Não, eu sei. Então, né? E Jesus parece que queria falar assim: sou eu aqui. Vocês andavam comigo, comia comigo, vivia comigo,
dormia junto ali, todo mundo junto ali comigo. Quantos perrengues nós não passou junto? Mas vocês ainda não me conhecem. E só foram conhecer Jesus quando chegaram lá e Jesus repartiu o pão com aquele amor, com aquela bondade, com aquele carinho, com aquele carisma, com aquela fraternidade que ele tinha naquele coração gigante, acolhedor. E ele reparte o pão, aí os dois que estavam no caminho com ele, seus corações começam a queimar. Realmente, esse é Jesus, que estava com nós no caminho. Nós precisamos abrir os nossos olhos antes que Jesus chegue, irmãos. Porque quando Jesus chegar, nós temos que estar preparados para andar com Ele. Porque senão Ele vai levar a igreja dele e nós vamos ficar. Precisamos estar preparados para caminhar com Ele, literalmente. Não só falar dele e ter fé nele, porque nós não o vemos, mas a gente cremos nele, pela nossa fé. Então quando Ele chegar e Ele nos chamar, a gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe com quem a gente vai conversar. A gente sabe com quem a gente vai falar, ser instruído de cara a cara. Porque Jesus vai ficar de cara com nós. E a gente não vai falar para Jesus, você viu se Jesus está vindo aí? Não, a gente vai saber quem é Jesus. Por quê? Porque aqui na terra nós estamos buscando o conhecimento de falar, de andar, de caminhar e de estar com Jesus. Não viva no comodismo. E se você quer servir a Deus, ande na presença do Senhor. Mas não é só andar. Busca o conhecimento. Busca o entendimento. Que jeito que você busca o conhecimento? Através da palavra, através de um bom ensino. Vamos lá. Então, 1, 2, 3. Quarto, quem serve a Deus de todo o coração, uma hora Deus se manifesta na pessoa. Se você serve a Deus de todo o seu coração, uma hora Deus vai se manifestar na sua vida. E mesmo que você ache que você não está preparado, mesmo que você pode até pensar assim, eu não estou preparado ainda, eu estou na igreja, eu estou aprendendo, não. Se você tiver o seu coração com Deus, você pode se preparar, porque uma hora Deus te usa. Deus usa você na rua, no trabalho, Deus usa você na igreja, Deus usa você aonde você colocar a planta dos teus pés. Deus abençoa a sua vida, irmãos. Porque Cristo vai ver o seu coração com Ele. E aí Ele vai te usar da maneira dele. Olha só. Versículo 6. E o Senhor lhe tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel. Aí Samuel se levanta. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Ponto. Samuel se levantou e foi aonde de novo? Até Eli. Foi até Eli. E aqui a gente aprende uma outra coisa. E ele diz assim, eis-me aqui. Por que o Senhor me chama de novo? E Eli respondeu, não chamei. Você vê, Deus está falando. A gente fala para algumas pessoas assim, irmãos, você tem uma caneta na mão e um papel. Deus já tem falado com você. O que você tem que fazer? Começa a escrever aquilo que Deus tem falado com você. Você escreve na igreja, você escreve na sua casa, você escreve na hora do seu lanche, você escreve na escola.
Não importa onde Deus fale com você, para você não esquecer aquilo que Deus está emanando na sua vida lá do alto, é automático. Escreve. Se você não tiver uma caneta e um papel, você tem um celular. Põe para gravar e fala aquilo que Deus já te deu. E aí você vai ver que você começa gradativamente ali, já montar ali, né, o seu livro ali das palavras que Deus tem dado para a sua vida. Mesmo que só você entenda, né, naquele momento. Mas você começa a escrever. Você começa a buscar entendimento. E ele vai até Eli. Como Samuel ainda não tinha uma intimidade com Deus, mas ele tinha o coração já em Deus, mas ele ainda não conhecia Deus ali no ouvir. Não é igual hoje, né? Às vezes muitas pessoas, todo dia Deus fala com ela, né? Irmão, Deus não fala comigo todo dia, literalmente, né? A gente recebe a ministração do Espírito Santo, né? A própria Bíblia diz que os anjos do Senhor ministram, né, em nossas vidas, né? São espíritos ministradores. A própria Bíblia ensina que Gabriel é o que ministra, né, na vida dos escolhidos, quando Deus manda ele vir e dar uma palavra do que vai acontecer, ou de um preparo, né, para que a pessoa se prepare, né, como Gabriel visitou, né, muitas pessoas aqui, muitos personagens bíblicos. Visita até hoje, irmãos. Visita até hoje. Então nós temos que tomar atento quando a gente recebe algo espiritual. E quando o próprio Deus se manifesta, irmãos, uma coisa eu sei, como hoje tem uma confusão de religiões, né, de instituições, pode ter certeza de uma coisa, eu acho que Deus passa uma luta grande lá em cima olhando para nós, né? Porque Ele olha e fala assim: eu queria que os meus filhos vivessem em comunhão, né? Em comunhão, como diz o Salmo, se eu não estiver enganado, é o Salmo 133, que ele diz, né, que quão bom seria se nós, né, estivéssemos em comunhão. É o que a gente pensa, viu? Jesus, então aqui ele recebe de novo de Eli, né? Não te chamei, torna a deitar. E aí versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe era sido manifestada a palavra do Senhor. Quer dizer, Samuel ainda não recebia, né, a palavra espiritual do Senhor. Porque o que a gente faz? Você estuda a palavra, você pode até montar o seu tópico, né? Mas quem vai ministrar os corações é Deus, é o Espírito de Deus, né? Não é o próprio Deus, mas é o Espírito dele, que está em meio de nós hoje, está dentro de nós. É Ele que conhece os nossos corações, é Ele que ministra os nossos corações. Então você estuda a palavra de Deus. Quer decorar a palavra de Deus? Decora a palavra de Deus. Mas a palavra, agora aquilo que vier inspirado para a tua vida, transferir para a vida dos outros, deixa Deus te usar, deixa o Espírito te usar. Porque Ele vai se sentir livre para usar você. E a gente não tem como, né, segurar o Espírito de Deus, né? A gente segura o nosso, né? O Espírito de profeta, a gente controla ele. Então não era manifestada ainda a palavra do Senhor a Samuel, mas Deus estava já começando a querer isso aí. Enquanto isso, Eli não tinha nem noção do que Deus estava fazendo naquele momento. Quem serve a Deus de todo o coração, uma hora Deus se manifesta na vida dele. Agora aqui, ó. Quantas pessoas que servem a Deus, mas ainda não o conhecem, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Quando a Bíblia Sagrada fala que Deus ele chama a atenção, o meu povo padece por falta de conhecimento. Primeiro, Deus está chamando a atenção do pastor, do líder, é do sacerdote.
Ele está chamando a atenção, né, daquele que estava ali, naquele momento ali, liderando o povo dele. Olha, o meu povo está padecendo. Está padecendo por tua culpa. Por falta de conhecimento. Então o conhecimento vem da onde? Vem do líder. Que Deus, ele entrega a palavra dele, o ensinamento. E se o líder estiver de acordo com a vontade dele, tem que passar, né, essa mesma palavra para as pessoas. E aí alguns escolhem, ou está aqui, ou está acolá. E assim, irmãos, cada um se encaixa na onde Deus chamou. Mas naquele momento, muitas pessoas não conhecem a Deus por falta de conhecimento. Só que às vezes a pessoa está dentro da igreja e a pessoa fala assim: ah, mas a igreja aqui é tão boa, o pastor é bonzinho, o meu líder é bonzinho, todo mundo é bonzinho. Mas o que está faltando na vida da pessoa é o conhecimento dado por aquela igreja. É por isso que Deus chama a atenção ali, né, do sacerdote ali, do profeta ali. Fala: olha, meu povo está padecendo por falta de conhecimento. A culpa é sua. Então primeiro eu vou pegar você e vou pegar seus filhos. Só que depois o castigo também vem para o povo. Não tem como o povo não ser castigado. Às vezes, deixa eu ver a palavra certa para não falar de política aqui. A nação naquela época de Juízes, o que eles faziam? Né? Vamos falar lá de um pouquinho de trás para não falar dos dias de hoje. A nação, ela era liderada por um juiz. Então durante seus 20 anos, até um pouquinho mais, era uma bênção. Todo mundo servindo a Deus bonitinho. Aí a própria palavra diz que quando faltava um juiz, o povo caía em tentação. O povo caía em pecado. Porque não tinha um para, né, levar certinho o povo. Aí o que Deus fazia? O Deus levantava outro juiz e já logo em seguida Deus já abençoava o povo? Não. Primeiro Deus castigava também. Porque todo pecado vai ter ali uma repreensão de Deus. Todo erro que nós praticar vai ter uma consequência. E Deus, a Bíblia diz que Deus castiga os filhos que ama. E não é a gente que escolhe o castigo, é Deus. Porque Ele sabe o quanto a gente pode suportar. Então é Deus que escolhe. E naquela época, antes de Deus abençoar o povo, então Deus permitia, mesmo o povo estando ali em oração, buscando, mas Deus permitia que o inimigo ia até o povo de Deus e dava um corretivo no povo de Deus. Então, irmãos, às vezes tem pessoas hoje, né? Pode estar uma igreja orando por ela, pode ter um monte de gente orando por ela, ela pode estar orando por ela, mas se ela tem que passar, como é que se diz, pelo castigo que Deus preparou para ela se endireitar, ela vai passar, não tem como escapar. Lembra quando Natan fala para Davi, né? Davi, você quer cair na mão de Deus ou na mão dos homens? Qualquer dos dois você vai ter um castigo aí. E Davi fala o quê? Eu prefiro cair na mão de Deus. Porque o castigo vem, mas Deus é misericordioso. Então Deus, quando castiga nós, Ele é misericordioso, irmãos. O castigo dele uma hora cessa. O castigo dos homens sobre a vida nossa não cessa. Principalmente se você cai na mão de homens maus. As pessoas sofrem. Com Deus, por mais que Ele permita que o inimigo venha nos castigar, por ordem dele, permissão dele, o castigo tem limite. Amém? O castigo tem limite. Então,
Quantas pessoas que servem a Deus, mas ainda não conhecem por falta de conhecimento. Mas aí, ó, até no versículo 4, até no 6, Samuel não tinha conhecimento ainda de Deus. Mas Deus já tinha conhecimento do coraçãozinho dele. E Eli já devia ter falado logo na primeira vez: opa, não fui eu que te chamei não, filho. Mas espera lá, você escutou literalmente mesmo? Não, espera lá, vamos conversar. Como foi essa voz? Como foi que te chamou? Tem muito líder que não quer saber de ajudar o liderado. Por quê? Porque tem medo do liderado um dia ser acima dele, tomar o lugar dele. Então não tenha medo, irmãos. O importante é você ensinar. E quanto mais pessoas Deus levantar acima de muitos líderes, acima de nós, melhor é. Porque o povo não vai padecer por falta de conhecimento. Aí no versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Versículo 8, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Samuel. Aí ele cai a ficha, né? Aí cai a ficha. O problema de hoje em dia, irmãos, é muitas pessoas que se dizem ser usadas por Deus e vê outras mais novas sendo mais usadas ainda, e a pessoa não dá o braço a torcer para ajudar, para incentivar, para ensinar mais. E a gente precisa disso. Quanto mais a gente ensinar, mais obreiros a seara do Senhor vai ter. O problema é quando a gente começa a segurar os obreiros só no banco. Não está na hora. Não, fica aí. Não, porque não é agora. Mas se Deus já chamou, já capacitou, e a pessoa tem buscado a palavra, ouvido a palavra, aprendido a palavra, então essa pessoa já está preparada. Porque o próprio Paulo diz para a gente se apresentar a Deus como obreiros, bem, aprovados. Só que antes de ser aprovado, a gente vai ser provado. E é na prova que a gente literalmente vamos mostrar o nosso coraçãozinho a Deus. Ó, eis-me aqui, pode me usar. Está doendo, estou um bagaço, mas me usa. Ó, tá desse jeito. Ó, tá daquela forma. O senhor sabe como é que tá. A gente precisa conversar com Deus. Deus sabe do nosso problema, mas às vezes Ele quer escutar da nossa boca. E quando você se esgota e chega no seu limite, é a hora que Deus vai até você e Ele fala, Ele nos ensina pela palavra que a gente não precisa gritar mais, nem falar mais nada. A gente só tem que ouvir e obedecer. Acabou. O cego Bartimeu gritou, até que Jesus fala assim: deixa ele vir até mim. Jesus não foi até ele. Deixa ele vir até mim. Deixa eu ver até onde vai a fé desse homem. Deixa eu ver se ele tem os companheiros bons para ajeitar ele, deixar ele vir até mim. Só que uma certa feita, Jesus entra dentro da cidade e tem um cego agachado lá, sentado. E aí Jesus vai, agacha, gosta no chão, coloca dentro do olho do cego aquele cuspe com barro. Imagina o cego, acho que iria por dentro, dá logo, Mas não, ele ficou quietinho. Mas você já imaginou, né? Pensou? É muita fé, É fé no ministrar e mais ainda é fé em receber, Porque o cego ali, naquele momento, sente aquele lodo, aquele negócio dentro do olho dele, mas ele ficou em silêncio.
E Jesus fala para ele, levanta, vai até no tanque lá de Siloé, se lava, e ele levanta e ele vai, sem falar nada. Né? Já pensou? Primeiro o senhor gosta nos meus olhos, esfrega a barra nos meus olhos, e ainda quer que eu vou ainda lá me lavar? Nem para me levar você não vai me levar não? Porque tem gente que fala, né? Jesus me leva. Jesus fala assim, tem tanta oportunidade para andar, ou tanta oportunidade para correr, tanta oportunidade para fazer as coisas. Por que eu tenho que levar? Se você se esforçar em ir, eu nunca vou te desamparar. Assim diz o Senhor para a sua vida. Se esforça para ir, e Jesus não vai te desamparar. Versículo 9, olha só. Não fale com Deus, senão Deus chama outro. Não fale. Ele fala, ele entendeu, né, naquele momento, e ele fala ali para Samuel, olha, agora vai deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Só que você vê que aquelas 3 vezes ele é tão obediente ao líder que ele vai lá. Foi você que me chamou? O próprio Samuel ainda não estava se tocando, que Deus não estava falando mais com o líder dele. O próprio Samuel, coitadinho, estava obediente somente ao homem. Não tinha mais ali o lado espiritual mais. E aí, então, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E aí, né, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer, né, uma coisa em Israel, ao qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Deus poderia falar de uma forma até diferente, né? Olha, Samuel, faz tempo que eu não falo com o meu povo. Então eu quero usar você para falar agora com o meu povo. Né? Meu povo está carente. Falou aqui, ó. O qual todo aquele que ouvir vai tinir a orelha dele. Vai arder a orelha dele. O que Deus ia fazer. Como eu disse, todo erro, todo pecado tem as suas consequências. Pecadinho, pecado, pecadão para Deus é pecado. Só que o pecadinho tem uma consequência pequena, o pecado tem uma outra consequência, o pecadão tem outra consequência. A Bíblia ensina que existe, né, a hierarquia aí, viu, irmãos? De quando a gente erra, Deus ele nos repreende aí. Você quebra uma cara, vamos supor, eu estou aqui, derrubei o microfone, e aí, quem foi que quebrou o microfone? Eu sei que fui eu. Aí eu fico quieto, não falo nada, né? Fico quietinho. Eu vou ter uma consequência. Tem uma consequência. Agora a pessoa, ela pega e ela faz um erro ali, um pecado que nem nós conseguimos perdoar. Mas se ela se voltar para Deus, Deus a perdoa. Mas ela vai ter uma consequência. Não tem como escapar das consequências. Só que a minha consequência vai ser igual a de quem matou, de quem roubou, de quem adulterou. Não vai ser. Eu apenas, infelizmente, eu omiti falar, fui eu, né? Fiquei quieto. E por isso passou, ninguém falou nada, a pessoa também só perguntou quem quebrou, ninguém falou nada, eu também não falei nada, ficou por isso mesmo, só que a minha consciência está me acusando. Já começa por aí. E quando você tem o Espírito Santo dentro da sua vida, o Espírito Santo acusa você. Acusa você e o seu próprio espírito, irmão. Que ele quer ir para o céu, ele também começa já
fala assim, escuta, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. A sua atitude está me levando a ir para outro lugar, eu não quero não. Ouça a voz do Espírito na sua vida. Ouça a voz do Santo Espírito na sua vida. Deixa Ele ministrar na sua vida. Creia que quem fala com você é o Espírito que Deus está mandando falar com você. Deixa o Santo Espírito dele falar com você. Quantas e quantas vezes você está ouvindo Ele chamar o teu nome e você está achando que você ainda não é digno de falar assim, eis-me aqui, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Deixa Ele ministrar na tua vida. Deixa Ele usar você da maneira dele, do jeito dele, da forma dele, não da nossa. Eu falei esses dias no Carlão lá, né? Nós fomos lá para pregar. Eu falei assim, eu queria pular, eu queria dar uns reteté, eu queria, né? Dar uma glória aí, uma vitória, né? A gente não é assim. Mas de repente Deus levanta você para ser assim. Deus levanta você para levar um ensinamento e com uma inspiração diferente, emanada do mesmo Santo Espírito, mas de uma forma diferente. Porque a gente às vezes precisa se encaixar onde a gente está. Às vezes você evangeliza, você fala de Deus para uma pessoa, você fala durante um ano inteirinho de Deus para a pessoa, mas a pessoa não consegue aceitar Jesus. Mas se você se tocar, você fala assim, não, pera lá, essa pessoa precisa de uma outra pessoa para falar com ela, e eu sei a pessoa certa. Então quando você sabe, então entrega aquilo que Deus colocou na sua mão para a pessoa certa. Aí sim, imite Eli agora nesse momento. Quando ele fala para Samuel, opa, caiu a ficha, volta a deitar. E quando você ouvir a voz de novo, se ela vier te chamar de novo, aí você fala dessa maneira. Fala, Senhor, com o teu servo, aqui, ó. Faça isso. Se você vê que você não está conseguindo fazer aquilo que você está sonhando em fazer na vida de outra pessoa, sendo usado por Deus, passa essa obra para quem está capacitado de uma forma diferente. Porque Deus capacita as pessoas. E de formas diferentes. O caminho é o mesmo, o alvo é o mesmo, é Cristo, é a salvação. Mas às vezes o andamento da carruagem é outro. Às vezes um está na carruagem e às vezes o outro está correndo do lado da carruagem. Então, seja sincero com você. Chega para a pessoa e fala assim, ô fulano, ô fulana, você não quer falar com o ciclano? Quem sabe ele te ouve? Olha, eu senti de Deus de falar para você, olha, faz uma visita em tal lugar, assim, assim, assim. Eu vou com você, para abrir a porta, eu vou com você. Mas eu senti que Deus vai usar você lá. Tem gente que não faz isso. Tem gente que prefere ver os outros ir para o inferno, pagar o preço com um encardido, mas não abre a mão de dar o braço a torcer. Lembra de Josias e do rei Neco? O rei Neco, quando chega e fala assim, ó, Deus falou comigo, e Josias não acreditou. Acredita quando Deus fala com você, e acredita quando Deus falar para você, olha, eu não quero mais usar você dessa forma, agora eu quero usar uma outra pessoa, você eu vou usar de outra forma. Apenas se encaixe, sai do comodismo que você está. E aí a gente sabe aqui, ó, eu preciso falar isso aqui, ó. Naquele versículo 12, naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a casa de Eli, né, contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Aqui, como eu disse, a gente sabe que Deus já tinha mandado um profeta falar com Eli. Eli não deu ouvido ao profeta. Permitiu que os filhos continuassem na mesma carruagem, fazendo a bagunça. Samuel crescendo, vendo a bagunça dos filhos de Eli. Mesmo assim ele não se envolvia nas bagunças. Você imagina, os meninos no templo, bagunçando, festejando, se prostituindo.
E a Bíblia diz que as mulheradas faziam fila no templo, né? Para estar ali com Ofni e Finéias. Imagina a cabecinha de Samuel. O que está acontecendo? Nossa, será que Deus permite isso? Será que Eli não educou seus filhos? Imagina ele, mamãe, olha, esse ano foi terrível, hein? A gente vê um monte de pecado aqui, mamãe. E a mamãe ali, ó, não entra nessa, meu filho. Imagina o pai Eucana ali, olha filho, obedeça sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Ouça a palavra de Deus em primeiro lugar. Faça o que Deus, Ele aprove você. Passe pelas provas, porque um dia Deus vai te aprovar. E foi o que aconteceu com Samuel. E foi o que aconteceu na vida de Eli, porque Eli morreu e os seus 2 filhos também morreram. E só para mim finalizar, Deus te chamou, então Ele tem um propósito a realizar na tua vida. Se Deus te chamou, Ele tem um propósito a realizar na sua vida. E o título dessa noite é: que através da minha vida alguém possa te enxergar. Que através da sua vida alguém possa ver a Deus. Mesmo que esse alguém for um que já foi um servo ou uma serva de Deus. Deixa eles enxergar Deus na sua vida. Glórias a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, Louve a Deus. pois meu fôlego é a tua vida Prega a palavra de Deus. e nunca me cansarei. Não se canse de ensinar a vontade de Deus. Posso ouvir a tua voz, Saia do comodismo. é mais doce do que o mel, Deus está falando com você. que me tira dessa cova Deixa Deus te usar. e me leva até o céu. Lembre-se da onde Deus te tirou e aonde Ele te Já colocou vi hoje. fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Cristo está com você. Não há ferrolho nem porta Ninguém pode te que parar. se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou.
E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Senhor meu Deus, meu Pai, nós sabemos que a Tua palavra é cura para nossas vidas, nossas almas. Sabemos que o Senhor Jesus entregou a vida dele por nós, Pai. Sabemos que o Senhor quis até curar a vida de Eli, dos filhos dele, mas eles não buscaram essa cura, não aceitaram a palavra do profeta quando o Senhor enviou a eles, Pai. Por falta da repreensão aos filhos, por falta do amor à obra, pois já tinha se esfriado, o Senhor puniu Eli, Ofni e Finéias. Mas nós estamos aqui, Senhor. Como Samuel, um dia nós não sabíamos que voz ouvir. Como Samuel, um dia aprendemos a palavra, mas ainda não conhecíamos a Tua palavra. Mas hoje, Pai, é diferente. Nos colocamos, Senhor, todos nós nas Tuas mãos, porque hoje cada um de nós é sacerdote dentro da sua casa. Cada um de nós é usado pelo Senhor de uma forma que o Senhor escolhe usar. Cada um de nós ouvimos a Tua palavra, a Tua voz e dissemos: eis-me aqui, Senhor. Fala que o Teu servo ouve. Que o Senhor continue do alto dos céus a capacitar, a derramar toda sorte de bênçãos espirituais na vida dos Teus filhos, capacitando a cada um para a boa obra, e que nós possamos ter ouvidos atentos ao Teu chamado, e que nós possamos ter um coração limpo para ter guardado dentro de nós a Tua palavra, que nós saibamos caminhar no Teu caminho de acordo com a Tua vontade, que nós, meu Deus, nunca possamos, ou que nós nunca possamos vir a enganar o Teu povo e a nem nos enganar com a corrupção do mundo de ilusão, mas que seja feita, Senhor, somente a Tua vontade, em nome de Jesus. Abençoa Teus filhos, Tuas filhas, abençoa, meu Pai, todo aquele que tem um chamado do Senhor e aqueles que estão aprendendo para serem usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós que somos a amada Igreja de Cristo. E nós, numa só comunhão, dissemos amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe o seu lar. Amém.